Olá, estamos iniciando a Semana Santa com este culto em que lembramos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, o Domingo de Ramos. Que alegria tê-los conosco para este momento tão importante e tão especial. Que Deus nos oriente, nos fortaleça e nos guie na sua palavra. As palavras do Salmo 118 dizem: salva-nos, ó Senhor, salva-nos, dá-nos prosperidade, ó Deus. Que Deus abençoe aquele que vem em nome de Deus, o Senhor. Daqui do templo do Senhor, nós abençoamos todos vocês. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Com ramos nas mãos, comecem a festa e andem em volta do altar. Queremos iniciar o nosso culto cantando. Bendito Salvador, minha alma anseia ver-te, saudar seu Redentor. Ó Cristo, me ilumina a mente natural, em ti ensina em submissão total. Sião estende palmas e toda sua grei, os corações e as almas vêm consagrar ao Rei. Meu coração contente quer Cristo a te servir, agora no presente e sempre no porvir. Perdido e atribulado, fui salvo por Jesus, que trouxe ao desgarrado vida, esperança e luz. Aos fracos dá firmeza, conforto e sumo bem, e a todos a certeza da vida lá no além. Nem mesmo nos espante a culpa ou transgressão. De Cristo amor constante desfaz a maldição. Alenta os pecadores e a todos quer salvar, fazendo-os possuidores do seu eterno lar. Virá
Querido povo de Deus, nós queremos iniciar este culto em nome de nosso Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Para o momento da confissão de nossos pecados, nós queremos cantar o hino. Por causa desta confissão feita na qualidade de ministro da palavra, chamado e também ordenado, vos anuncio a graça de Deus, e da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo todos os pecados, e o faço em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. As palavras do introito para este domingo de Ramos, para esse culto que dá início à Semana Santa, são as palavras do Salmo 118, a partir do versículo 19. Abram os portões do templo para mim, eu entrarei e louvarei o Senhor. Este é o portão do Senhor, somente os que lhe obedecem podem entrar por ele. Ó Deus, eu te louvo porque me escutaste e me deste a vitória. A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. Este é o dia da vitória de Deus, o Senhor. Que seja para nós um dia de felicidade e alegria. Salva-nos, ó Senhor, salva-nos. Dá-nos prosperidade, ó Deus. Que Deus abençoe aquele que vem em nome de Deus, o Senhor. Daqui do templo do Senhor, nós abençoamos todos vocês. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Com ramos nas mãos, comecem a festa e andem em volta do altar. Tu és o meu Deus, eu te louvarei. Tu és o meu Deus, eu anunciarei a tua grandeza. Deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom
e porque o seu amor dura para sempre. Até aqui o introito. Encontramos o texto do Antigo Testamento nas palavras de Zacarias, capítulo 9, versículos 9 a 12. O título é O Futuro Rei de Israel. Alegre-se muito o povo de Sião, moradores de Jerusalém, cantem de alegria, pois o seu rei está chegando. Ele vem triunfante e vitorioso, mas é humilde e está sentado num jumentinho, filho de jumenta. Ele acabará com os carros de guerra de Israel e com a cavalaria de Jerusalém. Os arcos e as flechas serão destruídos. Ele fará com que as nações vivam em paz. O seu reino irá de um mar a outro, e desde o rio Eufrates até os fins da terra. O Senhor Deus diz: moradores de Jerusalém, eu fiz uma aliança com vocês, que foi selada com sangue. Por isso vou tirar o seu povo do cativeiro, daquele poço sem água. Prisioneiros, voltem para a sua fortaleza, voltem todos os que ainda têm esperança, pois vou lhes dar 2 vezes mais bênçãos do que os castigos que vocês receberam. Até aqui a leitura do Antigo Testamento. O texto do Novo Testamento, a leitura da Epístola, nós encontramos na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11. Assim escreve o apóstolo Paulo: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Até aqui a leitura. Todos exultai, contentes nos mostremos.
O texto do Evangelho está em Marcos, capítulo 11, versículos 1 ao versículo 11. Jesus entra em Jerusalém. Quando Jesus e os discípulos estavam chegando a Jerusalém, foram até o Monte das Oliveiras, que fica perto dos povoados de Betfagé e Betânia. Então Jesus enviou 2 discípulos na frente com a seguinte ordem: vão até o povoado que fica ali adiante. Logo que vocês entrarem lá, encontrarão preso um jumentinho que ainda não foi montado. Desamarrem o animal e o tragam aqui. Se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam que o mestre precisa dele, mas o devolverá logo. Eles foram e acharam o jumentinho na rua, amarrado perto da porta de uma casa. Quando estavam desamarrando o animal, algumas pessoas que estavam ali perguntaram: o que é que vocês estão fazendo? Por que estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam como Jesus havia mandado. E então aquelas pessoas deixaram que os 2 discípulos levassem o animal. Eles levaram o jumentinho a Jesus e puseram as suas capas sobre o animal. Em seguida, Jesus o montou. Muitas pessoas estenderam as suas capas no caminho e outras espalharam no caminho ramos que tinham cortado nos campos. Tanto os que iam na frente como os que vinham atrás começaram a gritar: Hosana a Deus! Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Que Deus abençoe o reino de Davi, o nosso Pai. O reino que está vindo. Hosana a Deus nas alturas do céu. Jesus entrou em Jerusalém, foi até o templo e olhou tudo em redor. Mas, como já era tarde, foi para o povoado de Betânia com os 12 discípulos. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. As palavras do credo apostólico, a confissão de nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no 3º dia ressuscitou dos mortos e subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Preparação à reflexão, nós cantamos o hino. Ó povo redimido, ó filha de Sião, eis vem o teu ungido, o autor da redenção, com paz e com venturas, teu rei te vem aí. Hosana nas alturas, ao Filho de Davi.
esse amor genuíno do triste coração. Com ramos de palmeiras ao seu encontro vai, em vozes altaneiras ao Filho de Deus Pai, entoa alegremente: bendito Rei que vem, graciosa humildemente a ti, Jerusalém. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo nos ilumine e nos abençoe agora que queremos meditar em Sua palavra. Palavra pouco lida do Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 8. Muitas pessoas estenderam as suas capas no caminho e outras espalharam no caminho ramos que tinham cortado nos campos. Em nome de Jesus. Amém. É impressionante como nós, seres humanos, gostamos de criar expectativas a respeito de tudo. Criamos expectativas a respeito de pessoas, criamos expectativas a respeito de acontecimentos, criamos expectativas até mesmo a respeito de Deus. Você poderia perguntar, mas qual é o problema? O problema é quando essas expectativas não se concretizam. Aí vem a frustração, vem a decepção. E sempre seria interessante nos questionarmos se a decepção que sentimos em relação a pessoas, em relação a fatos, tem a ver com essas pessoas ou com os fatos ou com as próprias expectativas que criamos. A verdade é que muitas são também as expectativas em relação a Deus. E muitas vezes Deus acaba frustrando, decepcionando as pessoas, porque Ele não age do jeito como as pessoas querem. Deus não age no tempo ou da forma como o ser humano quer. O próprio Deus nos lembra lá em Isaías 55, versículo 8 e 9, quando Ele diz: os meus pensamentos não são como os seus pensamentos. E eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, diz Deus, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. Naquele primeiro domingo de Ramos, também o cenário estava cheio de expectativas. Muitas eram as expectativas dos discípulos de Jesus, dos seguidores de Jesus e também do povo da cidade que veio ao encontro daquele cortejo. A expectativa de todos era de que ali estava o Messias prometido, que estava entrando em Jerusalém agora sim para assumir o trono de Israel. A expectativa do povo era que o Messias viria para assumir o trono, para ser um rei político, um rei que levantaria Israel novamente como nação. E toda essa expectativa popular, ela foi expressa na alegria do povo. Gritos, cantos, capas estendidas no chão, ramos de palmeiras nas mãos e no caminho. O clima era festivo. Aliás, desde os tempos antigos, durante a festa dos tabernáculos ou festa das barracas, que era uma festa popular, uma das 3 festas mais importantes do povo de Israel, o povo costumava usar folhas de palmeiras como ornamentos da festa. O próprio Salmo 118, versículo 27, que nós lemos hoje, lembra o costume de usar ramos para expressar alegria e também o culto a Deus. Com ramos nas mãos, diz o salmista, comecem a festa e andem em volta do altar.
Naquele dia, o povo uniu-se em um coro, exclamando: Hosana a Deus, uma palavra cujo significado é salva-nos, mas também era muito usada como expressão de louvor a Deus. O problema é que as expectativas populares sobre Jesus não se concretizaram. Ele é e ele sempre será o Messias prometido, o escolhido de Deus, o próprio Deus que se fez homem. Porém, não do jeito que o povo e os próprios seguidores esperavam. Jesus é o Messias, mas os propósitos de Deus eram diferentes das expectativas populares. Vocês lembram na semana passada, na leitura do Evangelho, quando 2 discípulos de Jesus, Tiago e João, 2 irmãos, pediram a Jesus para sentarem um à sua direita e outro à sua esquerda, quando Jesus assumisse o reino de Israel? Lembram? Pois é. Apesar de Jesus inúmeras vezes explicar durante o caminho para Jerusalém, parar e explicar para seus discípulos que ele estava indo para lá por um outro propósito, seus discípulos, seus seguidores mantinham a expectativa e, por que não dizer, a fantasia de que Jesus seria o rei de Israel e eles seriam os seus ministros. As atitudes de Jesus durante a semana que segue a sua entrada de Jerusalém fizeram também não só os discípulos, mas o próprio povo questionar as suas expectativas. E aos poucos o povo foi perdendo as suas expectativas em relação a Jesus. Enquanto que o povo esperava que Jesus entrasse em Jerusalém, unisse o povo, a liderança, para assim criar um movimento de revolta ou até mesmo uma guerra contra os romanos, Jesus entra em Jerusalém e passa a atacar a própria liderança do povo, os comerciantes, expulsou os cambistas do templo, entrou em atrito com a liderança religiosa e inclusive apoiou o pagamento de impostos para os invasores romanos. O povo foi perdendo aos poucos aquilo que esperavam, suas expectativas em relação a Jesus como o Messias, pois Jesus não estava agindo como o povo esperava. E nesse ponto agora precisamos lembrar algo que nos é dito pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, 19, algo que é importante para nós, quando muitas vezes criamos expectativas em relação a Deus para as coisas aqui do mundo, para soluções de problemas terrenos. Paulo diz assim: se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, quer dizer, só vale para as coisas dessa vida, nós somos as pessoas mais infelizes do mundo. Ou seja, nos tornaremos as pessoas mais infelizes, frustradas. Colocar nossas expectativas ou esperanças em Deus somente para questões desta vida ou para os problemas aqui deste mundo, com certeza nos levará à frustração e à tristeza, pois apesar de Deus prometer guiar tudo para o nosso bem, apesar de Deus prometer que nada nos faltará, nem sempre Ele agirá conforme esperamos ou queremos, ou no tempo que desejamos. E foi isso que aconteceu com todos aqueles que cantavam Hosana naquele domingo de Ramos, com todos os que levantaram os ramos para receber Jesus. Sem entender, estas pessoas, muitas delas, iriam abandonar Jesus, iriam na sexta-feira daquela mesma semana ver aquele que chamaram de rei pregado em uma cruz. Apesar das expectativas frustradas, é importante também lembrarmos com alegria que Deus, apesar de não corresponder àquilo que esperamos muitas vezes ou como queremos que as coisas aconteçam, Deus está sempre agindo para o nosso bem. Deus
estava agindo através de seu Filho quando entrou em Jerusalém, assim como ele continua agindo hoje. O propósito de Deus era muito maior e muito mais especial do que aquilo que o povo ou os seguidores de Jesus esperavam dele. A cruz era o alvo de Jesus e não o trono de Israel. Ele havia entrado em Jerusalém não para ser servido como rei, mas para servir a toda a humanidade com o perdão e a salvação. É por isso que eu, você e todos os que creem em Jesus como Salvador, um dia todos nós estaremos reunidos com ramos nas mãos, vejam, com ramos, para festejar o Cordeiro de Deus que nos lavou com o seu sangue. Eu e você estaremos juntos com aqueles que foram vistos pelo apóstolo João, quando Deus permitiu que João enxergasse o céu, para que ele escrevesse o que estava vendo. Ele viu os salvos. Me permitam ler a visão de João, aquilo que ele viu no céu. Encontramos esta visão em Apocalipse 7, versículo 9 em diante. Diz João: depois disso, olhei e vi uma multidão tão grande que ninguém podia contar. Eram de todas as nações, tribos, raças e línguas. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro, vestidos de roupas brancas e tinham folhas de palmeira nas mãos. E gritavam bem alto: do nosso Deus que está sentado no trono e do Cordeiro vem a nossa salvação. Todos os anjos estavam de pé em volta do trono, dos líderes e dos 4 seres vivos. Então eles se jogaram diante do trono, encostaram o rosto no chão e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Ao nosso Deus pertencem para todo sempre o louvor, a glória, a sabedoria, a gratidão, a honra, o poder e a força. Amém. Um dos líderes me perguntou, um dos que estava lá perguntou para João, que estava de intruso lá, assistindo essa cena. O líder perguntou para João: quem são esses aí que estão vestidos de branco? De onde foi que vieram? João disse: eu não sei, o senhor deve saber. Então ele me disse: estes são os que atravessaram sãos e salvos a grande perseguição. São as pessoas que lavaram as suas roupas no sangue do Cordeiro e elas ficaram brancas. É por isso que essas pessoas estão de pé diante do trono de Deus e os servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado no trono as protegerá com a sua presença. Elas nunca mais terão fome nem sede. Nem o sol, nem qualquer outro calor forte as castigará, pois o Cordeiro que está no meio do trono será o pastor destas pessoas e as guiará para as fontes das águas da vida. E Deus enxugará todas as lágrimas dos olhos delas. Eu e você estaremos com ramos de palmeiras nas mãos. Isto quer dizer, os ramos simbolizando a festa, a celebração, aquele dia que será eterno, o dia que não terá fim, um dia que viveremos todos juntos diante do Cordeiro, diante de Deus. Que alegria podermos participar. Foi para isso que Cristo entrou em Jerusalém. Ele entrou lá para que eu e você pudéssemos festejar eternamente com Ele no céu. Por isso, ao iniciarmos essa Semana Santa, que Deus possa nos lembrar que por seu Filho Jesus, nós temos agora acesso ao coração de Deus. E que um dia estaremos celebrando e entoando eternamente Hosana ao nosso Deus, que nos amou e que fez de tudo para que eu e você pudéssemos estar para sempre ao seu lado. Ele pode até nos frustrar nas coisas aqui deste mundo,
nas nossas expectativas, mas tenha certeza, em Cristo Jesus, tenha esta certeza. Lembre sempre disto: Deus nunca te abandonará. Deus sempre te cuidará. Do jeito dele, no tempo dele, Ele sempre estará cuidando de mim e de você. Este é o nosso Deus. Deus seja louvado. Iniciamos a Semana Santa. Que Deus nos abençoe. Amém. Todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De todas as culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya, la la ya. Remidos, comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. O povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya, la la ya. A nós nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya, la la ya. Queremos conversar com Deus em oração e queremos agradecer a Deus pelos aniversariantes destes últimos dias, dessas últimas semanas, e todos aqueles que celebram datas especiais neste período. De forma especial, agradecemos pelo aniversário do Marcos Capra, filho do Mauro Capra, aniversariou no dia 20 de março. Também nós queremos agradecer a Deus por todos aqueles que se recuperam, sua saúde, especialmente aqueles que se recuperam da Covid. Lembramos aqui o Abel Feliciani, filho da Ivone, a Lisete e o Carlos Bart. Também a Rejane Chen da Silva e o Jorge da Silva. Agradecemos pela recuperação destes e de muitos outros também. Pedimos que Deus também possa cuidar daqueles que estão enfermos, aqueles que estão hospitalizados ou em tratamento. Lembramos aqui nossa irmã Enir Jacobi, que está hospitalizada, e pedimos também pelo seu esposo, pelo Enervino. A Maria de Jesus, que é cunhada da Helena Jung Martins, a professora Fernanda Taboada, também o senhor Carlos Azevedo, pai da Paula Azevedo, que trabalhou na Escola Especial Concórdia, a dona Eda Kund, que também está em tratamento. Também nos unimos em oração pela família Zonta, especialmente pelo falecimento do Jonas Zonta, com 34 anos, veio a falecer por causa de Covid.
O Jonas era filho do Guido Zonta, lá de Novo Hamburgo. Sua mãe, Liane, também já é falecida desde 2017. O Jonas era sobrinho da nossa querida Edith Zonta, aqui da congregação. Veio a falecer no dia 12 de março por causa da Covid. Incluímos a família Zonta neste momento de saudade, nesse momento de dor, pedindo que Deus possa consolá-los com a esperança do céu. Assim como nós estamos, conversamos com Deus em oração. Senhor Deus, graças te damos por podermos estar vivendo esta Semana Santa. Graças te damos porque teu Filho entrou em Jerusalém, não para fazer com que as expectativas de todos em relação a ele se concretizassem, mas sim para cumprir o plano que tu tinhas determinado antes da fundação do universo. Tu, Senhor, planejaste a cruz e o sacrifício de teu Filho antes de criares todas as coisas, e é por ele que tudo foi criado. Ele é o resgate de todos nós. É por ele que nos voltamos para ti, é por ele que temos acesso ao teu coração novamente. Obrigado por teu Filho e por tudo que fez por nós, tudo que iremos recordar de forma especial nessa semana. Querido Deus, pedimos que possas abençoar a todos que celebram mais um ano de vida e te agradecemos por todos os aniversariantes, pelas datas especiais também lembradas por muitos neste tempo. Te agradecemos por aqueles que se recuperam em sua saúde, aqueles que se recuperam da Covid, aqueles que aqui foram lembrados e tantos outros. Obrigado, Senhor. E continues abençoando, recuperando pessoas através de muitas mãos, através das equipes de saúde, através dos medicamentos, que a vacina possa chegar para todos também. Querido Deus, pedimos que cuides de todos os que estão enfermos, que aqui foram lembrados e tantos outros. Pedimos que tu possas abençoar estas pessoas, dando a elas a força necessária e especialmente a certeza de que tu estás no comando de todas as coisas e guiarás tudo para o bem. Querido Deus, guarda aqueles que estão enlutados, aqueles que perdem pessoas queridas, seja pela Covid, seja por outros motivos. Pedimos que tu possas guardar essas famílias e essas pessoas nesta hora de dor e saudade, dando a elas a esperança, a verdadeira esperança, a esperança que não se finda, a esperança do reencontro no céu, a esperança que Cristo conquistou na cruz, de que um dia estaremos todos reunidos, naquele dia que será eterno, celebrando com ramos nas mãos, isto é, festejando no céu, junto de ti. Lá não haverá mais tristeza, não haverá mais dor, não haverá mais nenhuma necessidade. Dê essa esperança para essas pessoas que estão em luto neste momento, para que possam em ti encontrarem força. Querido Deus, guarda a nossa pátria, o nosso estado, as nossas cidades. Abençoa, Senhor, os que nos governam, para que governem para o bem de todos. Abençoa a tua igreja espalhada pelo mundo e esta congregação, que agora, próximo domingo, irá celebrar os seus 99 anos. Obrigado, Senhor, por tantas bênçãos sobre esta congregação, 99 anos de bênção. Que possamos também, com o coração agradecido, olhar para Ti e agradecer por esta comunidade, por este local, por esta família da fé. Tudo isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal.
pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Amém. Muita alegria, com toda a cristandade, estamos iniciando esse período, esta semana tão importante na história da humanidade. Na minha e na tua história, a vida de Jesus, aquele que entra para dar sua vida na Cidade Santa para toda a humanidade. Acompanhamos nesta semana esses passos tão importantes na vida de Jesus. Especialmente a lembrança da Quinta-feira Santa, no lava-pés e na instituição da Santa Ceia. O brado de Cristo na cruz do Calvário e a alegria da manhã da Páscoa, aquela maratona, aquela corrida dos discípulos, encontrando o túmulo vazio. Esta vitória já é nossa pela fé em Jesus. Ela é tua, ela é minha, ela é para todos nós. As gravações aqui na Congregação São Paulo estão acontecendo com todos os cuidados, com todo o protocolo. Ainda não estamos fazendo os cultos presenciais. Nosso contato tem sido este culto online. Não deixem de participar, não deixem de compartilhar esses momentos maravilhosos em que estamos juntos na fé, num só coração, numa só mente, numa só fé. Fiquem todos bem, uma abençoada semana, fiquem com Deus. Nós finalizamos este momento com esta música maravilhosa que nós queremos acompanhar.